Oi, gente! Eu sou a Gláucia do Ateliê Glaucia Arte. Hoje eu trouxe para vocês um porta-shampoo. O que a gente vai precisar? De 2 vezes um retângulo de 27 por 22. Vocês arredondam com um pires ou quem tem a régua de arredondar na parte maior, tá? E a mesma medida no forro. 2 vezes para o zíper, o canal de zíper, de 5 por 30, a mesma medida no forro. Eu tô usando de forro o Bagum. O fole, 1 vez de 60 por 10, e a mesma medida no forro. Uma alça de mais ou menos 40 centímetros. E um zíper de mais ou menos 35 centímetros. Eu gosto de colocar 2 cursores, tá? Porque como é porta-shampoo, vai precisar abrir mais. Vamos começar fazendo o zíper. Todas as peças, com exceção da alça, a gente precisa marcar o centro, tá? Coloca o centro com bem certinho aqui. E uma coisa que a gente vai fazer, nós não vamos começar a pregar o zíper bem da pontinha aqui não. Por quê? Porque como é uma peça de costura embutida, nós não vamos gastar viés, a gente precisa desse espaço aqui para fazer o acerto das peças, para depois a gente conseguir embutir toda a costura, tá bem? Então, nós vamos deixar mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, para começar a pregar o zíper. Retrocesso no início e no fim. Lá no final vai ser a mesma coisa, nós não vamos pregar até na pontinha, nós vamos terminar 1 centímetro, 1,5 centímetros antes de finalizar a parte de baixo, tá? Vai ficar assim, ó, dos 2 lados. Deixa eu só cortar a linha aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Ó, os 2 lados ficam assim, ó. A mesma coisa a gente vai fazer para pregar o forro, tá? Vamos centralizar. Quem quiser pode pôr o clips prendendo. Mas nós não vamos começar da pontinha, nós vamos deixar 1,5 centímetros mais ou menos. E para finalizar a mesma coisa. Agora nós vamos virar e vamos rebater. Ó. Vinca, tá, gente? Ficou bem mesmo, para não ficar mal feito. Frente e atrás. Acerta aqui embaixo, ó, bem certinho. Para rebater a mesma coisa, deixa 1,5 centímetros mais ou menos, para começar a rebater. E na hora de finalizar, a mesma coisa. Agora, nós vamos fazer igualzinho o outro lado do zíper, tá?
Feitas as duas partes iguais, nós vamos colocar o cursor agora. Só arrematar. Ó, gente, todas elas ficaram com 1,5 centímetros sem costurar, tá? Todos os lados. Agora, nós vamos colocar o cursor. Para encaixar o cursor, a gente encaixa a parte que tem o bico no trilho. Encaixa bem certinho. Vem com o outro do outro lado. Agora, nós vamos pregar a alça. Pra gente pregar a alça, nós vamos tirar a parte do forro para trás e vamos pregar a alça em cima centralizando com o zíper, tá? Deixando 1 centímetro mais ou menos para fora. Nós vamos centralizar ela no zíper. Tenha o cuidado para não pregar no forro, hein? Muito cuidado. Ó, preguei e não preguei no forro, tá? A mesma coisa do lado de cá. Tira o forro pra fora pra gente não pregar, vira ele pra trás. Deixa 1,5 centímetros, centraliza com o zíper. O processo no início e no fim. Agora, nós vamos pregar o fole. Olha, pra gente pregar ele, a gente vai juntar pontinha com pontinha, lado direito com lado direito. As duas pontas certinhas. Também vamos afastar o forro, tá? Pra gente não pregar o forro. O forro só vai ser costurado junto com o próprio forro. Ó, certinho, as duas pontas, faz uma costura reta. Acabou aqui, nós vamos rebater essa costura, virando tudo pra fora, pro lado do lado do fole, tá? E jogando o forro pra trás pra gente não costurar ele. Ó, mesma coisa do outro lado. Vamos rebater essa costura também.
virando toda ela para o lado do fole e virando o forro para o outro lado. Agora, nós vamos pregar o fole do forro. O fole do forro, igual a gente pregou o fole de fora, a gente vai pregar ele. Só que dessa vez pegando só no forro, tá? E ele a gente não rebate. Mesma coisa do outro lado. Tô só soltando um pouquinho, porque ficou muito justinho aqui, tá, gente? Agora nós vamos pegar a parte do espelho externo, tá? Então, nós vamos pegar a parte principal. A parte de cima dela vem no lado que tá o zíper, tá? Então, nós vamos colocar meio com meio, direito com direito, ó. Aqui a gente tem que colocar o clips, se for tecido, colocar o alfinete, lembrando que se for tecido, vocês têm que estruturar, tá? A parte da frente, todas as partes vocês estruturam e de preferência por dentro, como forro, vocês coloquem plástico, porque como é porta-shampoo, né, o tecido pode sujar. Quando a gente for alfinetar ou clipar, separa o forro, é só a parte principal, tá? O forro fica todo isolado. Agora, a gente costura. Vira o forro para vocês costurarem, tá? E não deixa prender nada do forro. Vamos começar pelo centro. Retrocesso. Sempre colocando o pezinho da máquina com a lateral do tecido.
Aqui vocês empurram bem, porque aí não dá prega, ó. Agora, nós vamos pregar a outra parte. Então, nós vamos virar o forro todo pro outro lado. E vamos pregar a outra parte, ó. Direito com direito, centro com centro. Começa sempre alfinetando os centros, porque fica mais fácil e não entorta a peça, tá? Se a gente não alfineta o centro, a gente às vezes tem dificuldade e ainda corre o risco de entortar a peça da gente. Assim ela vai encaixando certinho. Vira o forro para fora. Ó, toda a peça alfinetada, a gente vai começar do centro igualzinho da outra vez. Finalizou essa parte, agora nós vamos pregar o forro, tá? Vamos só abrir assim, para vocês não deixarem o forro entortar. Ó, vocês vão pensar no forro assim, ó, tá? E agora nós vamos encaixar a parte aqui. O direito do forro com o direito do forro, meio com meio, a parte arredondada é a de cima, a parte do zíper, e vai trabalhar igualzinho a gente fez a outra peça, tá? Ó, toda alfinetada, nós vamos colocar e começar da mesma forma pelo centro. Vocês vão jogando
a outra parte toda para trás, ó. Vai amassando com a mão que vocês conseguem trabalhar só com o forro. Uma parte do forro tá toda pregada já. Agora, ó, agora todo pregado, a gente vai virar o forro. A mochila tá assim, a bolsa tá assim, a gente só vira, mais nada, ó. Só virei pro lado de cima, tá? E vamos pregar o outro da mesma forma. Direito com direito, centro com centro, parte de cima com a parte de cima. Ó, eu ponho uns aqui para segurar, mas eu lembro de alfinetar lá atrás, a parte de baixo. Por quê? Porque senão entorta a nossa peça. E o forro é a mesma coisa, tá, gente? Passar um pouquinho aqui, que a costura daqui tá soltando. Na hora de eu cortar, eu devo ter cortado. Todo alfinetado, nós vamos começar do centro da mesma forma. Agora aqui, nós vamos deixar o espaço para virar. O espaço que é suficiente para virar. No meu caso aqui, como é sintético, eu preciso de mais um pouquinho do que 10 centímetros. Então, eu deixo uma parte maior aqui, arremato, ó, um retrocesso, corto a linha e começo de novo aqui em cima, tá? Se vocês trabalham com tecido, talvez o espaço seja menor. Aí só vocês começarem mais embaixo, tá? Recomeçar. Retrocesso. Finaliza. Agora, a gente vai virar a peça. Deixa eu só arrematar essas linhas, que eu não gosto de linha ficando aqui.
pontinha aberta aqui, ó, a gente vira uma parte, depois vira o resto. Acerta ela bem. Acerta os cantinhos, tá? Ó, a peça tá pronta. Agora é só a gente fechar o forro. Tá? Agora é só a gente ir lá e fechar o forro. Quem gostou, compartilha, comenta aí com a gente, tá? Essa peça vai ficar no Facebook, no Instagram e no YouTube. E no meu canal do Telegram também. No YouTube eu vou ensinar a fazer o molde dela também, tá bom? Um beijo para vocês. Dá o seu joinha lá no YouTube, que eu esqueci de falar, tá? E um beijo para vocês, fiquem com Deus. É só fechar aqui, hein, gente? Não esquece de fechar depois, não. Ó, dobra aqui e fecha, hein? Tá bom? Um beijo, gente. Fica com Deus.